Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Bárbara, professora de Química e faço parte do projeto Super Enem. Hoje nós iremos estudar equilíbrio químico. Na parte de equilíbrio químico vamos estudar um pouco sobre reações reversíveis, o conceito de equilíbrio químico e o deslocamento do equilíbrio. Bem, mas o que são reações reversíveis? Comumente, no ensino médio, nós nos deparamos com as reações químicas escritas reagentes, seta, produtos. No entanto, na natureza e nas indústrias, as reações químicas acontecem em sua grande maioria nos dois sentidos, ou seja, são reações reversíveis. Acontecem no sentido dos reagentes para os produtos e os produtos reagem entre si, regenerando os reagentes. Então, uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos, para os produtos e para os reagentes. Então, logo a reação direta se inicia, a reação inversa também já começa a acontecer. No entanto, as velocidades em que estas reações se processam são diferentes. Geralmente, a reação direta começa numa velocidade muito maior e à medida que os produtos vão se formando, a velocidade da reação inversa vai aumentando, até chegar um momento em que essas duas velocidades se igualam. Nesse momento, nós temos o equilíbrio químico. Vamos ver um exemplo? Vamos considerar essa reação. CO mais NO2 igual a CO2 mais NO, acontecendo a 200 graus Celsius. Observe que quando nós temos duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda, isso sinaliza que se trata de uma reação reversível, que acontece nos dois sentidos. Vamos observar uma tabela mostrando as quantidades dessas substâncias com o decorrer do tempo. Inicialmente, no tempo zero da reação, nós temos apenas os reagentes. Sim, porque esse é o momento do início da reação, o momento em que nós vamos colocar os reagentes em contato e esperar que a reação se inicie e dê início à formação dos produtos. Então, no tempo zero, no tempo inicial da reação, nós temos a quantidade máxima de reagentes e zero de produtos. A partir do momento em que a reação começa a acontecer, a quantidade dos reagentes vai caindo e, paralelamente, proporcionalmente, a quantidade dos produtos vai aumentando. Porém, esse aumento e essa diminuição não acontecem infinitamente, até que os reagentes cheguem a zero e até que os produtos cheguem ao máximo. Não, isso não acontece na maioria das reações. O que acontece é que chega-se em um momento onde essas quantidades param de se modificar, ou seja, os reagentes e produtos vão estar sempre na mesma concentração, sempre nas mesmas quantidades. A partir do momento em que essas concentrações, em que essas quantidades de reagentes e produtos não mais se alteram, a gente diz que a reação química chegou ao equilíbrio químico. Ou seja, a velocidade da reação direta, que é aquela que leva à formação dos produtos, ficou igual à velocidade da reação inversa, que é a reação onde os produtos reagem entre si, regenerando os reagentes. A partir desse momento é o equilíbrio químico e não observamos mais uma alteração na quantidade de reagentes e produtos. Bem, então a reação parou de acontecer? É isso que a gente imagina de início. No entanto, não é isso que acontece de fato. O que acontece de fato é que os reagentes continuam reagindo entre si, formando os produtos. Só que agora os reagentes estão em uma quantidade muito menor do que antes, do que no início da reação. E os produtos estão em uma quantidade bem superior ao que se tinha antes. Então, a reação entre os reagentes para formar os produtos continua a acontecer, só que numa velocidade mais baixa, numa velocidade igual à velocidade em que os produtos regeneram os reagentes. Então, diz-se que o equilíbrio é dinâmico, porque as reações continuam a acontecer e não estático, como se tivesse tudo parado, como se não houvesse mais reação nenhuma. Esse gráfico mostra a
alteração da concentração dos produtos com o passar do tempo. Vejamos que os reagentes vão caindo, 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 mas eles não caem a zero. Chega-se a um patamar. Da mesma forma, os produtos sobem e no mesmo momento em que os reagentes chegaram a um patamar de concentração estável, os produtos também chegam. É o momento do equilíbrio, o momento em que as duas curvas atingem essa estabilidade. Bem, a gente também pode representar essas velocidades, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa em um gráfico e podemos compará-los. Vejamos só. Na reação direta, a velocidade começa no máximo. Por quê? Porque os reagentes estão em suas máximas quantidades. Nós só temos reagentes no início da reação. Então, como eles estão em grande quantidade, a reação começa a todo vapor e a velocidade está no máximo que ela pode estar. Então, no início da reação, a velocidade da reação direta começa no topo e vai diminuindo com o passar do tempo. E o efeito contrário a gente observa na velocidade da reação inversa. Ela começa em zero, porque no início nós não temos nenhum produto, e à medida que estes vão se formando, eles vão reagindo mais, e essa velocidade com que eles reagem entre si para regenerar os produtos vai aumentando proporcionalmente à diminuição na velocidade da reação direta. Colocando esses dois gráficos em um só, nós vamos perceber que essas velocidades, elas vão se igualar. E no momento em que elas se igualam, é justamente o momento em que a reação, em que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Bom, é importante notar que toda reação reversível, ela vai chegar necessariamente a um estado de equilíbrio. Esse tempo que a reação leva para chegar ao equilíbrio é muito variável, depende de cada reação, depende das circunstâncias, da temperatura, da pressão, de vários fatores a que o sistema reacional está submetido. Mas o fato é, se a reação é reversível, ela vai chegar a um equilíbrio químico, o tempo para se atingir esse equilíbrio depende da reação e das condições da reação. E nós podemos dizer com bastante clareza que uma reação reversível nunca será 100% completa, ou seja, nós nunca chegaremos a zero dos reagentes e ao máximo de produtos em uma reação reversível. Bom, a reação reversível, como nós já vimos, ela chega a um estado de equilíbrio, onde nós vamos ter quantidades fixas de reagentes e produtos. Mas na prática, muitas vezes uma indústria, um laboratório quer produzir uma substância que é obtida a partir de uma reação reversível. E esse laboratório, essa indústria, quer o máximo dessa substância, com o mínimo de reagente. Então, nesse caso, seria interessante obter maneiras de fazer com que essa reação desse o máximo de produtos, o máximo de rendimento possível, como se nós quiséssemos favorecer a formação de produtos. A gente diz que, nesses casos, nós podemos deslocar o equilíbrio para os produtos, deslocar o equilíbrio para a direita, o lado dos produtos. Vejamos só, na natureza, equilíbrios, desequilíbrios e reequilíbrios acontecem o tempo todo. Um simples sistema de vasos comunicantes, quando adicionamos água em um dos lados, mostra que um sistema em equilíbrio pode ser perturbado e esse sistema vai se encaminhar para um novo estado de equilíbrio. Então, as reações químicas funcionam de maneira semelhante. Elas estão em equilíbrio, vem um fator externo a esse sistema reacional, perturba o equilíbrio e esse sistema vai procurar um novo estado de equilíbrio. Isso pode ser útil para a nossa vida, porque nós podemos deslocar um equilíbrio para os produtos ou para os reagentes, dependendo dos nossos interesses, dependendo do que a gente quer. Bom, vamos lá. Se nós tivermos uma reação A mais B igual a C mais D e eu quiser favorecer a formação dos produtos, eu vou representar
representar na equação química esse deslocamento com uma seta maior para o lado dos produtos. Aqui, essa equação química está me dizendo que esse sistema passou por um deslocamento de equilíbrio para os produtos. Algum fator alterou o equilíbrio anterior, favorecendo a formação dos produtos. Veja a seta maior para o lado dos produtos. Contrariamente, a reação de baixo, ela está exemplificando um sistema reacional em que o equilíbrio foi deslocado para o lado dos reagentes. Aqui, certamente, tinha-se um equilíbrio anterior que foi perturbado e agora nós temos um favorecimento da reação inversa, um favorecimento dos reagentes. Esses deslocamentos de equilíbrio são passageiros. Por quê? Porque o sistema ele tende a um equilíbrio onde as duas velocidades se igualam. Então, quando a gente tem um deslocamento, a velocidade de uma ou de outra reação está maior, mas elas vão se igualar depois de um determinado momento e nós teremos um novo equilíbrio químico. O sistema sempre se encaminhará para um estado de equilíbrio. Bom, o que rege esses deslocamentos, o que rege esse caminhar para um novo equilíbrio é o chamado princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca, procurando sempre minimizar um fator aplicado que alterou aquele equilíbrio. Veja, o sistema vai sempre buscar minimizar o fator externo que alterou aquele equilíbrio. Bom, vamos estudar alguns fatores que levam a uma alteração do equilíbrio químico do sistema reacional? Vamos lá, os principais são alterações provocadas pela concentração dos reagentes ou produtos, alteração da pressão sobre o sistema e alteração da temperatura do sistema. Vamos falar de cada um deles e como a alteração desses fatores pode deslocar um equilíbrio químico para a direita ou para a esquerda. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a influência da concentração dos participantes no equilíbrio químico. Se eu adicionar um participante, seja um reagente ou um produto, o sistema vai se deslocar no sentido oposto, ou seja, no sentido que consome aquele participante. No caso, se eu adicionar um pouco mais de ácido nesse sistema reacional, o equilíbrio vai se deslocar para os produtos. Por quê? Porque nesse sentido, no sentido dos produtos, é o sentido que consome esse acréscimo de ácido que é um reagente. Então, toda vez que eu acrescento um participante, o sistema vai se deslocar para o sentido oposto. Se eu acrescentasse um dos produtos, o sistema se deslocaria para o lado dos reagentes, que é o sistema que leva ao consumo dos produtos e, portanto, minimizaria essa perturbação, que era o acréscimo de um produto. Ao contrário, se eu retiro um participante, o sistema se desloca no sentido daquele participante retirado. Por quê? Porque, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de minimizar a perturbação. Se a perturbação provocou uma diminuição de um reagente, o sistema vai buscar restabelecer aquela quantidade. Então, ele vai se deslocar no sentido de produzir mais daquele participante retirado. Vamos analisar essa reação como um exemplo de perturbação de equilíbrio. Vejamos só, aqui a gente tem a reação entre o ácido acético, o álcool etílico, produzindo o acetato e a água, certo? Essa reação está representada como um equilíbrio químico. Vejamos aqui a seta representando a reação direta e aqui representa a reação inversa, ambas do mesmo tamanho, mostrando que esse sistema está em equilíbrio químico. Agora veja só o que acontece quando eu acrescento um participante. No caso, vamos supor que eu vou acrescentar ácido a esse sistema que está em equilíbrio químico. Olha só, o sistema inicialmente em equilíbrio, o reagente foi diminuindo com o passar do tempo, na mesma proporção os produtos foram aumentando, veja só, os reagentes representados pela curva verde, o ácido e o álcool, os produtos representados pela curva laranja, acetato e água. Então, esses participantes
reagentes e produtos tiveram suas concentrações variadas ao longo do tempo até se chegar a um estado de equilíbrio onde essas concentrações não mais se alteraram. Então aqui tem-se um sistema em equilíbrio químico. Agora vamos supor que eu acrescente mais ácido ao sistema, sabendo que o ácido é um reagente. No momento em que eu acrescento esse ácido, a quantidade dele que estava em equilíbrio, ela sobe vertiginosamente de uma vez. Vai lá para cima, olha só. Estava aqui e subiu. Ele é um reagente. Então esse sistema foi perturbado. O equilíbrio foi perturbado. Então ele foi deslocado. E ele agora vai tratar de tentar reestabelecer, chegar pelo menos próximo das concentrações que se tinha no primeiro estado de equilíbrio. Então veja só, como agora eu tenho excesso de um reagente, o sistema vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir esse excesso, que é justamente o sentido dos produtos. Então o ácido vai reagir com o outro reagente, que é o álcool, tá? E aí com o passar do tempo, esse ácido que subiu demasiadamente sua quantidade, ele volta a diminuir. E o álcool, que não teve sua concentração alterada, ele vai passar para uma quantidade menor do que a que ele tinha antes. Por quê? Porque é o álcool quem reage com o ácido para consumi-lo. Então, à medida que o ácido vai ter agora sua concentração muito maior do que tinha no primeiro equilíbrio, o álcool vai ter sua concentração diminuída. Mas vejam só, passado o momento da perturbação, os reagentes se encaminham para um novo estado de equilíbrio. E os produtos também. Como agora o equilíbrio foi deslocado para o lado dos produtos, mais produtos foram formados nessa reação após essa perturbação desse equilíbrio. E os produtos aumentaram as suas quantidades em relação ao primeiro equilíbrio, em relação ao equilíbrio inicial. Então veja, nós temos um sistema em equilíbrio que quando é perturbado, passa por uma transição, passa por um deslocamento e se encaminha para um novo estado de equilíbrio. Tudo bem? Beleza? Então, só para resumir, toda vez que eu adiciono um reagente, o equilíbrio é deslocado para a direita, para o lado dos produtos. Toda vez que eu retiro um reagente, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, que é o lado que regenera, que bota mais produto no sistema reacional. Mas, se eu adiciono um produto, o equilíbrio também se desloca para a esquerda, que é o sentido que consome esses produtos. E se eu retiro um produto, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos, que é o lado que vai produzir mais desses participantes. Vamos lá, vamos ver como é que a pressão influencia um equilíbrio químico. Primeiramente, a pressão ela só vai influenciar equilíbrios químicos no estado gasoso. Então, quando a gente fala de influência da pressão sobre um equilíbrio químico, saiba que esta só vai influenciar se o seu sistema em equilíbrio for um sistema em que os participantes estão no estado gasoso, tá? Então, vejam só, vamos observar essa reação como exemplo. N2 mais H2 igual a 2NH3, todos gasosos. Quando sobre esse sistema nós colocamos um aumento de pressão, nós observamos que o rendimento, que é a quantidade de produto, o que acontece com ela? O rendimento aumenta, a quantidade de produtos aumenta. Quando a gente olha para a estequiometria da reação, a gente observa o seguinte: do lado dos reagentes eu tenho 1 mol de N2, 3 de H2, totalizando 4 mols de reagentes e apenas 2 de produtos. Quando a gente fala de gases, essa quantidade de mols, esses coeficientes estequiométricos fazem proporção com o volume desses gases. Então, ao invés de mols, eu posso dizer volumes. Aqui eu tenho 4 volumes de reagente e aqui eu tenho 2 volumes de produto. Agora veja só, quanto maior a quantidade de volume, maior a pressão sobre o sistema. Então, o lado dos reagentes é um lado que aumenta a pressão, o lado dos produtos é um lado que diminui a pressão. Se eu
Eu vou forçar o equilíbrio a se deslocar no sentido que minimize esse aumento de pressão, que pela estequiometria da reação é o lado dos produtos, que tem apenas 2 volumes em detrimento a 4 volumes dos reagentes. Então, quando eu tenho um sistema gasoso, o aumento de pressão favorece o lado que tem coeficientes estequiométricos menores e a diminuição da pressão favorece o lado que tem coeficientes estequiométricos maiores. Vamos lá. Influência da temperatura. A temperatura, ela provoca variações no valor da constante de equilíbrio de um sistema reacional. Então, ela sempre vai promover um deslocamento de equilíbrio. Lembram que as reações químicas podem ser exotérmicas ou exotérmicas? Reações químicas exotérmicas são aquelas que liberam calor e endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Então, se uma reação química é exotérmica ou endotérmica, a variação da temperatura vai provocar um deslocamento de equilíbrio de acordo com esses valores, de acordo com essas condições, se é exotérmica ou se é endotérmica. Agora vamos falar um pouco sobre a influência da temperatura sobre os sistemas em equilíbrio. Vejamos ainda o mesmo exemplo da reação anterior, N2 mais 3H2 igual a 2NH3. O ΔH nos mostra que essa é uma reação exotérmica. ΔH negativo nos diz que aquela reação libera energia. É como se essa reação tivesse como produto o calor, a energia, que nós vamos representar por E. Certo? Então, se a gente considerar a energia liberada em uma reação exotérmica ou absorvida em uma reação endotérmica, a gente vai poder representá-las como se fosse um participante, como se fosse um reagente ou um produto. Em reações exotérmicas, nós podemos considerar a energia um produto da reação. E aí a gente aplica o mesmo raciocínio que a gente utilizou quando falamos da alteração da concentração dos participantes. Veja só, em uma reação exotérmica que libera calor, se eu aumentar a temperatura do sistema, é como se eu estivesse colocando mais energia, mais calor naquele sistema. Então, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido oposto, o sentido que consome esse calor. Se uma reação é exotérmica, o aumento de temperatura vai deslocá-la no sentido endotérmico, que é o sentido inverso. Se fosse o contrário, se fosse uma reação endotérmica, em uma reação endotérmica, onde a energia está do lado dos reagentes, se eu aumentar a temperatura, esse sistema vai se deslocar para o lado dos produtos, certo? Ok? Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, que é o sentido que diminui, que consome a energia. E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, que é o sentido que vai liberar a energia. Ok? Bom, catalisador. Muito se fala sobre a ação dos catalisadores sobre os sistemas reacionais. Mas os catalisadores pouco influenciam nos equilíbrios químicos. Na verdade, o que é que faz um catalisador? Um catalisador aumenta a velocidade das reações químicas. Quando a gente fala de reações reversíveis, reações que se processam tanto num sentido como no outro, o catalisador vai aumentar a velocidade dos dois sentidos, das duas reações, tanto da reação direta como da reação inversa igualmente. Ou seja, o catalisador, ele não vai alterar o equilíbrio, ele apenas vai diminuir o tempo no qual a reação chega ao equilíbrio, certo? Então, uma reação que acontece sem catalisador e com o catalisador, o que o catalisador vai fazer é apenas diminuir o tempo de chegada ao equilíbrio químico. Por quê? Porque ele aumenta tanto a velocidade da reação direta quanto a velocidade da reação inversa igualmente. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver aqui esse exemplo dessa reação aqui entre ácido
ácido acético, álcool etílico, dando o acetato e a água. Vejamos só. Essa primeira reação é a reação acontecendo sem catalisador. E aqui a gente tem a reação com catalisador. Qual é a única diferença? Vejamos as concentrações dos participantes. São as mesmas, tanto com catalisador como sem catalisador. Qual é a diferença? O tempo para se atingir o equilíbrio. Com o catalisador, esse tempo é menor. Sem o catalisador, esse tempo é maior. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um quadro resumo sobre o que foi dito para o deslocamento dos equilíbrios químicos. Ao adicionar um participante, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Ao retirar, ele se desloca para o sentido dos participantes. A influência da pressão sobre reações que acontecem em fase gasosa é que, se eu aumentar a pressão, o sistema se desloca para o sentido de menor volume, e se eu diminuir a pressão, o sistema se desloca para o sentido de maior volume. Com relação à temperatura, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio químico no sentido endotérmico e a diminuição da temperatura no sentido exotérmico. E o catalisador não perturba o equilíbrio químico, ele apenas diminui o tempo necessário para a chegada ao equilíbrio químico. Vamos fazer agora algumas questões para a gente entender melhor? Vamos lá. Essa questão do INEP diz o seguinte: uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, guardem essa informação porque ela é importante, é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de clorofila, que tem a cor verde, a gente sabe, se transforma na feofitina, que tem cor amarela. Bem, foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. Então, essa reação foi feita, uma folha de couve foi acrescida em um becker com água e algumas variações, tá? No primeiro sistema, somente a couve picada com 150 ml de água. No segundo, acrescentou-se a esse sistema suco de limão. E no terceiro, a mesma couve picada, a mesma quantidade de água e agora 1 grama de bicarbonato de sódio. E aí, a questão quer saber como que vai ficar a cor desse sistema nos 3 casos. Ou verde, que é a cor da clorofila, ou amarela, que é a cor da feofitina. Bem, essa reação, ela nos fala de um equilíbrio químico. Ela diz em seu enunciado que a clorofila, quando em meio ácido, se transforma na feofitina. A clorofila verde, em meio ácido, reage, gera a feofitina amarela, tá? E aí a gente tem um equilíbrio, uma reação reversível, que pode ser perturbado, esse equilíbrio pode ser perturbado pelo acréscimo de reagentes. No primeiro sistema, a gente tem apenas a couve, que contém a clorofila está presente nos vegetais, apenas a couve e a água. Não temos H+, certo? Então, esse sistema, não vai haver essa reação aqui de feofitinização, porque não há um dos reagentes. Então, aqui a gente já pressupõe que esse sistema permanecerá verde. Tudo bem? Segundo sistema, uma folha de couve picada, o vegetal, a clorofila, com suco de limão. Opa, suco de limão. Ácido cítrico, vários tipos de ácidos tem no limão. A gente sabe que o limão é uma fruta ácida. Então, aqui a gente tem a clorofila representada, que está na couve, e o suco de limão, que é o ácido. Então, aqui a gente vai ter a feofitinização. Então, aqui esse sistema, com o passar do tempo, vai ficar amarelo. E no terceiro sistema, a gente vai ter couve, água e bicarbonato de sódio. Inicialmente, eu poderia pensar, olha, o bicarbonato ele não está presente na reação, então ele não vai perturbar o equilíbrio. Bem, não é bem assim. Vamos falar um pouco aqui do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, um sal ácido, certo? NaHCO3. O bicarbonato de sódio, ele tem uma particularidade muito interessante. Na presença de água, ele vai gerar o ácido carbônico, H2CO3,
certo? E vai gerar os íons Na+, e uma hidroxila. Esse ácido carbônico é um ácido instável, um ácido que se decompõe em água e CO2. Água e gás carbônico, o CO2, certo? Então, veja só, o bicarbonato de sódio, que é um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base forte, na água vai reagir, isso é a chamada hidrólise de sais. Ele vai reagir com a água e vai gerar para o meio uma hidroxila, que é o oposto de um sistema ácido, tá? Então, no terceiro sistema, não vai ter ácido, muito pelo contrário, essa hidroxila no meio, ela vai até consumir qualquer H+ que tenha da autoionização da água. Então, aqui no terceiro sistema, pela ausência de H+, o sistema permanece verde. Então, aqui a gente vai ter, nos sistemas 1, 2 e 3, as cores verde, amarelo e verde, que é o item C, certo? Vamos a mais uma questão para a gente finalizar. Olha só, para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. A gente vê bastante. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Vamos lá. A gente tem esse sal de cobalto, que é o cloreto de cobalto, azul, que se houver umidade, água no meio, ele vai reagir com essa água, vai formar a versão hidratada do sal, que é o cloreto de cobalto hidratado, esse ponto 6H2O significa um sal hidratado, na cor rosa, certo? Essa reação, ela é uma reação, olha só, ΔH menor que zero, ΔH negativo. Essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Então, eu vou tratar o calor, a energia, como um produto, certo? Olha só, como você poderia fazer, aqui teriam fazer, como você poderia fazer para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Bom, de acordo com esse equilíbrio representado aqui, que é um equilíbrio de uma reação onde no produto nós temos liberação de energia, onde nós temos um produto exotérmico, para que a gente pudesse reutilizar esse papel rosa, a gente teria que reverter a reação. A gente teria que deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Para eu deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes, eu posso retirar um dos reagentes ou acrescentar um produto. Como é uma reação exotérmica, eu considero a energia como um produto. Então, vamos ver as opções. Resfriaria no congelador. Se eu resfriasse, eu ia favorecer o equilíbrio para o lado exotérmico, que é justamente o lado em que o papel fica rosa. Então, não tem sentido, certo? Envolver com papel alumínio, embrulhar com guardanapo de papel, nada disso tem relação com o equilíbrio químico, tá? Borrifar com um spray de água, isso iria piorar, já que eu estaria acrescentando água e deslocando ainda mais o equilíbrio para o lado do papel rosa, que é um produto. A única opção aqui seria aquecer com um secador de cabelos. Veja, quando eu aqueço o sistema, eu estou jogando mais energia, mais calor, mais temperatura, que, pelo fato de ser uma reação exotérmica, é considerado um produto. Então, no momento que eu aumento a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido dos reagentes, que é o lado do equilíbrio onde o papel está na cor azul, certo? Ok? Então, aqui, outra questão de deslocamento de equilíbrio, tá? A opção correta é aquecer com o secador de cabelo para deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico, o sentido dos reagentes. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, um pouco sobre equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio. Espero que tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.